Descubra a incrível história dos três porquinhos, emoção e transformação em cada nota. Em uma pequena comunidade no interior do Brasil, três irmãos, conhecidos como os Três Porquinhos, estavam prestes a enfrentar o maior desafio de suas vidas. Nem mesmo a coragem que aprenderam com a mãe os prepararia para o que estava por vir. Gustavo, o mais velho e mais sabia, sonhava em construir uma casa de palha, acreditando que a simplicidade poderia oferecer segurança. Rafael, o do meio, escolheu a madeira, confiando em sua resiliência. Mas Lucas, o caçula, sonhava alto e decididamente lançou mão de tijolos, erguendo paredes sólidas que lhe davam esperança. Enquanto os irmãos trabalhavam em seus lares, sob o sol escaldante, partilhavam risadas, sonhos e essa crença na união familiar, que parecia inabalável. Mas no horizonte nada era tão simples. Um lobo mau, a personificação das injustiças sociais, se aproximava. Ele observava a felicidade dos irmãos, alimentando a certeza de que poderia minar essa união. As dificuldades financeiras e o preconceito eram o seu combustível, e quanto mais se aproximava, mais o medo se fazia sentir. Os irmãos começaram a sentir a pressão das expectativas e julgamentos da comunidade, e a segurança que antes tinham começava a minguar, como folhas que caíam de uma árvore. Em um momento de desespero, com o lobo sopranando as inseguranças, todos os vizinhos se reuniram ao redor, murmúrios de animação e apreensão correndo entre a multidão. O que será que vai acontecer? Eles se perguntavam, com os olhos fixos nas casas que agora pareciam necessidades de proteção. O clímax se aproximava, e os irmãos, com seus corações pulsando forte, sabiam que precisavam agir. Foi então que Gustavo, com sua sabedoria e experiência de vida, uniu suas ideias com a força de Lucas e a habilidade de Rafael, propôs um plano audacioso, resgatando a solidariedade que sempre os uniu. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a tensão à flor da pele, Lucas, numa explosão de emoção, fez uma pergunta que ressoou na mente de todos. Por que não convidamos a comunidade para se unir a nós? Juntos somos mais fortes. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Os olhos dos irmãos se encontraram e, naquela fração de segundo, perceberam que o verdadeiro alicerce de suas vidas não estava apenas nas casas que construíram, mas na força de seu vínculo familiar e na solidariedade que poderiam buscar juntos. Mas será que essa união seria forte o bastante para resistir ao lobo mau e suas ameaças? Enquanto a chuva começava a cair fina, como um sinal do que estava por vir, a esperança e a dúvida se entrelaçavam nas mentes e corações dos três porquinhos, preparando o terreno para a batalha que poderia mudar não apenas suas vidas, mas toda a sua comunidade. O que viria em seguida? A ideia de Lucas ecoou como um trovão entre os irmãos. Gustavo, percebendo a gravidade da situação, dizia: "Esta pode ser nossa única chance. Não podemos falhar, não só por nós, mas por todos que acreditam em nós." A determinação em seus olhos refletia a esperança que começava a crescer no coração da comunidade. Os vizinhos, que antes observavam com receio, começaram a se aproximar, ansiosos por saber mais sobre o plano dos três porquinhos. Olhares perplexos se encontravam e alguns até manifestaram suas dúvidas. "Mas e se o lobo mau atacar antes de conseguirmos nos unir?" perguntou Dona Neide, a costureira da vila, com a voz trêmula. "Precisamos nos preparar", respondeu Rafael, buscando transmitir segurança. "Vamos nos reunir, cada um traga suas ideias, suas forças. Se lutarmos juntos como uma comunidade, teremos a proteção que precisamos." A mensagem ressonou e aos poucos as pessoas começaram a se animar. Uma chama de determinação acendeu-se, tornando-se um convite à coragem coletiva. A chuva, cada vez mais intensa, servia como pano de fundo para a reunião.
Os irmãos convocaram todos para se juntarem na praça do vilarejo, onde poderiam discutir o que fazer. Ao se reunir, cada um trouxe algo. As mulheres, seus saberes ancestrais e as habilidades artesanais. Os homens, o conhecimento da construção, da proteção, da defesa. E assim, a força unida da comunidade foi sendo moldada. Enquanto todos se organizavam, um irmão porquinho estava inquieto. Lucas se perguntava se ele, o mais novo dos três, tinha o que era preciso para ser escutado. A ideia que tinha em mente era inovadora, mas e se as suas palavras se perdessem entre os mais velhos? Com um coração apertado, ele decidiu arriscar. O que poderia ser mais perigoso que ficar em silêncio? Ele pegou coragem e disse: e se, ao invés de só construir barreiras, criássemos também algo que atraísse a força? E se fizermos uma fogueira? Queimaríamos os medos e ao mesmo tempo ficaremos aquecidos e unidos à noite. Um murmúrio percorreu a multidão. As expressões refletiam dúvidas, mas também uma faísca de esperança. Gustavo, reconhecendo a importância da ideia, apoiou Lucas. Sim, uma festa de união. Vamos usar a fogueira como símbolo de nossa força coletiva, uma forma de mostrar ao lobo que não temos medo. E assim, com a determinação renovada, as noites foram preenchidas de trabalho duro e colaboração. A energia era palpável. Todos se uniram para construir cercas mais resistentes e acender a fogueira, enquanto as vozes se uniam em cantos de esperança e coragem. Mas, como uma sombra ameaçadora, o lobo mau observava de longe, planejando seu ataque. Ele estava ciente da movimentação na comunidade e sentia que queriam resistir. Tentando quebrar a união que florescia, ele decidiu agir. Mas o que ele tinha em mente? A cada batida de coração, no silêncio constrangedor da espera, os porquinhos e a comunidade estavam prestes a enfrentar o maior desafio de suas vidas. Seriam eles capazes de manter a coragem e a união frente ao perigo que estava por vir? A chama da fogueira dançava, refletindo não só a luz, mas os medos e as esperanças dos moradores. Enquanto eles se preparavam para a noite que se aproximava, um novo dilema assombrava Lucas. Ele percebeu que o lobo mau não era apenas uma ameaça externa, mas um reflexo dos conflitos internos que cada um trazia dentro de si. E se, no fim, a maior batalha fosse contra seus próprios medos? A resposta estava prestes a ser revelada, mas ele teria que decidir. Seria ele capaz de enfrentar seus próprios demônios? O momento da verdade se aproximava. A noite caiu com um manto de estrelas, testemunhando o esforço da comunidade. A praça estava iluminada pela fogueira que crepitava. Das labaredas dançantes e quentes brotava um sentimento de união que envolvia todos. O cheiro do lenha queimada e das iguarias sendo preparadas trazia um conforto inesperado, como se aquele fosse um lar, uma fortaleza. Gustavo, com o olhar fixo na chama, sentiu um peso no peito. Ele olhou para os irmãos e perguntou: vocês acham que estamos prontos? E se o lobo mau vier esta noite? Rafael, sempre o otimista, segurou a mão do irmão e disse: estamos mais do que prontos. Somos mais fortes juntos. Lembre-se do poder que temos quando unimos nossas vozes e corações. Lucas estava perto, ouvindo aquela conversa calorosa, mas seu coração balançava entre a coragem e o medo. Ele sempre olhava os irmãos como ídolos, mas agora se via dividido entre querer ser como eles e lutar contra a ansiedade que o perseguia. Lutava com a ideia de que a verdadeira força estava não apenas na união, mas também em encarar suas próprias inseguranças. Logo, a comunidade começou a dançar em volta da fogueira. As risadas ecoavam enquanto as canções de união tomavam conta do ar. Aqueles momentos eram de alegria, mas também de reflexão. Lucas se perguntava: e se, no meio de tanta coragem, meu medo me trair? Ele sentiu uma lágrima brotar, mas se forçou a sorrir. É só uma emoção, pensou. Todos estão aqui, todos juntos. Nas sombras, no entanto, o lobo mau se aproximava, escutando os ecos de risadas. Ele não apenas queria acabar com a festa, mas com a esperança que crescia ali. Algo lhe dizia que quebrar essa nova união era a chave para alcançar sua vingança.
Ele podia sentir o cheiro da fraqueza, e isso o tornava faminto, mais do que nunca disposto a atacar. Dentro da roda da festa, um grupo se aproximou de Lucas. Ele virou-se para ver Dona Neide, que olhava direto em seus olhos. Lucas, querido, você já parou para perceber como você é importante para todos nós? Seu coração é maior que qualquer medo. E eu vejo você. Este é o momento de transformar seu medo em força. Aquelas palavras fizeram Lucas tremer, mas não de medo. Era um turbilhão de emoções que o preenchia, misturando temor e esperança. Ele se levantou, olhando para todos, sentiu que era hora de ser o líder que sempre quis ser. Escutem, esta fogueira não é só para nos aquecer, é nossa luz contra a escuridão. A voz dele se elevou, mais firme do que esperava, e os olhares começaram a se fixar nele. Sabemos que o lobo mau está vindo, mas ele não pode nos vencer se estivermos juntos. Admita seus medos, não os esconda. Às vezes, a verdadeira força vem de saber que não estamos sozinhos. Vamos enfrentá-lo, juntos! A multidão explodiu em aplausos e gritos de apoio. Era como se a força das palavras de Lucas tivesse acendido uma nova chama nos corações de todos. A coragem pulsava como um tambor, e cada batida reavivava a chama de esperança. Mas, mesmo no meio daquela celebração, Lucas ainda sentia que a batalha estava longe de ser vencida. Do outro lado da praça, um movimento brusco e uma sombra se adensaram. O lobo mau estava ali, observando, prestes a interromper aquele momento de alegria. O que acontecerá agora? Lucas se perguntava, seu coração acelerando. A união estava criada, mas será que sua coragem seria forte o suficiente para enfrentar a escuridão que se aproximava? A resposta se tornaria evidente em instantes, mas uma coisa era certa: a luta pela verdadeira união estava apenas começando. Lucas sentiu um frio na espinha enquanto a figura do lobo mau se destacava na escuridão. O coração dele batia rápido como um tambor, quase comparável ao som da fogueira. Ele viu os rostos da comunidade refletirem a mesma mistura de coragem e medo. Era um desafio que parecia maior que qualquer um deles. O lobo, com seus olhos penetrantes e sorriso malévolo, se aproximava. Cada passo seu soava como um rugido distante, mas a força da união daquelas pessoas começava a criar uma barreira invisível. Acredito que vocês estavam se divertindo. O lobo mau começou, sua voz fria cortando o ar. Mas eu estou aqui para trazer a verdadeira noite escura. Acreditam que a união de vocês pode resistir à minha força? Ele olhou diretamente para Lucas, como se pudesse ver seus pensamentos. O peso da dúvida se instalou. Será que a coragem que ele sentia era real? Ou tudo não passava de um sonho passageiro? Mas Lucas lembrou-se das palavras de Dona Neide e o incentivo de seus irmãos. Ele se voltou para a fogueira, que ainda ardia intensa, e respirando fundo gritou: "Estamos juntos! Não importa o que você faça, nós não vamos nos deixar abalar!" A multidão se aglutinou, unindo suas vozes em um grito coletivo de determinação. Era uma onda de esperança que atravessava a praça, como uma corrente impulsionada pelo vento. A força daquele momento, a união visível e poderosa, era um escudo contra a escuridão que avançava. O lobo mau hesitou, surpreso pela reação deles. "Vocês acham que isso é suficiente? As palavras não alimentam suas almas, nem protegem seus lares." Ele fez um gesto amplo, como se tentasse desmantelar a energia que emanava da comunidade. Mas, para sua surpresa, as vozes ficaram ainda mais altas, e a chama na fogueira parecia crescer ainda mais, como se respondesse ao desafio. Lucas se lembrou de como as histórias do passado falavam sobre o poder de cada um quando estavam juntos. O medo não pode governar nossos corações se decidirmos pelas vozes da coragem. Juntos, somos mais fortes do que você imagina, lobo mau. A certeza em sua voz ressoava, enchendo aqueles que o rodeavam com uma nova vitalidade. O lobo mau, por outro lado, não estava disposto a recuar facilmente.
Sua expressão se transformou em um riso frio, quase maníaco. Muito bem, garotinho. Vamos ver até onde essa união os levará. Ele avançou na direção da fogueira, um rosto sombrio em contradição ao calor e à luz que emanava da chama. O clima mudou rapidamente. A festa, antes vibrante, se transformou em um campo de batalha emocional. A energia da comunidade estava em risco, e Lucas sentiu o desafio à sua volta. Ele olhou para os irmãos, buscando apoio. Rafael estava ao seu lado, com um olhar determinado, enquanto Gustavo acenava, segurando uma tocha. Não estamos sozinhos! Um por todos e todos por um! Gritou Gustavo, incentivando o grupo a seguir em frente. As palavras pareciam tocar em algum lugar profundo, despertando uma força coletivamente adormecida. À medida que a coragem se espalhava, um brilho intenso iluminou a praça. Era como um feixe de luz empurrando a escuridão para longe. Mas até onde essa luz poderia ir? O lobo mau tinha truques na manga, e a tensão estava crescendo, como a tempestade que se arma no céu. Lucas, percebendo a necessidade de agir, se lançou na direção do lobo, determinado a impedir que ele se aproximasse mais da fogueira. Você não vai nos derrubar, não podemos deixar que seus medos nos consumam. Ele estava disposto a lutar, mas a pergunta ecoava em sua mente. Será que essa coragem era suficiente para enfrentar o mal que estava diante deles? O que aconteceria a seguir? O confronto estava prestes a começar, e a resposta que Lucas buscava poderia ser a chave para a vitória ou a ruína de tudo que eles haviam construído juntos. O chão tremia sob a pressão da tensão crescente. Lucas já não pensava em recuar. Ele estava na linha de frente, seus olhos fixos no lobo mau, que parecia se divertir com a situação, como um artista aguardando a hora de consumir o palco. Um rugido da comunidade se ergueu como um coro de coragem, fazendo o lobo hesitar por um instante, mas logo seu sorriso maléfico se alargou. Estão tão corajosos, não é? Então venham! O lobo mau provocou, seus olhos brilhando com uma maldade que gelava o coração. A ousadia nas palavras de Lucas tinha acendido algo dentro dele, mas ele precisava de mais. Precisava reunir não só a força dele, mas de todos ao seu redor. Os irmãos se uniram a ele, formando um trio determinado. Rafael ergueu sua mão, instintivamente se pondo à frente. Vamos juntos! Nossos avós sempre nos disseram que a força está na união. O apoio deles trouxe um calor redentor, como um cobertor em uma noite fria. Enquanto isso, a fogueira atrás deles crepitava, enviando fagulhas para o céu, como se tentasse se libertar das correntes da escuridão que se aproximava. Lucas sentia a conexão com todos ali. Não era apenas enfrentar o lobo mau, era um clamor por todas as histórias, as esperanças e os sonhos de cada um dos moradores da comunidade. Ele respirou fundo e, levado pela emoção, falou: Esta noite não lutamos apenas por nós, lutamos por um futuro, por tudo que amamos. As palavras se espalharam como um eco, tocando o fundo da alma de cada pessoa ao redor. Várias vozes começaram a seguir Lucas, ressoando em um canto poderoso. Por nossos sonhos, por nossa história. O lobo mau franziu a testa, seu sorriso desvanecendo. Aquela união, aquele amor inquebrantável, parecia desafiá-lo. Ele reagiu, não mais com desdém, mas com um rugido de raiva. Vocês acham que isso vai mudar alguma coisa? Nostalgia não segura a escuridão. Mas a multidão não recuou. Em vez disso, ela cresceu. Novos rostos se uniram, cada um trazendo suas histórias e verdades. Lucas olhou para a fogueira, percebendo que ela não simbolizava apenas luz, mas também o calor do apoio de todos. Naquele momento, uma ideia brilhar foi acesa em sua mente. Ele precisava mostrar ao lobo mau que a coletividade era o maior poder que eles possuíam. Vamos elevar a voz em uma canção, Lucas sugeriu, a expectativa vibrando ao seu redor. Aos poucos, um canto nasceu, suas vozes se entrelaçando, formando uma atmosfera vibrante e quase mágica. Cada letra carregava a essência dos sonhos, do esforço conjunto e do amor que transpira nas pequenas coisas do dia a dia.
O lobo mau, em fúria, tentou interromper, mas a música cresceu, tornando-se uma onda intensa que quase o empurrou para trás. Lucas, mesmo com o medo pulsando em seu peito, se lançou para a frente mais uma vez, gritando: "Você não pode calar nossas vozes, elas são mais fortes do que qualquer escuridão!" A canção flutuava agora no ar, envolvendo a praça em uma luz quente, mas ainda havia uma sombra pairando. O lobo começava a perder a compostura diante da força deles, mas Lucas sentiu que a batalha estava longe do fim. O lobo, em seu desespero, ainda tinha trunfos e cartas na manga. O que mais ele teria para oferecer? Seria aquela canção uma proteção o suficiente, ou a escuridão se tornaria mais intensa? Pode ser que Lucas e a comunidade tenham que lutar ainda mais forte para manter a luz acesa. A tensão no ar era palpável, e o próximo passo deles poderia decidir o destino de todos. O eco da canção ainda reverberava em cada coração ali presente, mas a tensão crescia como uma tempestade prestes a se romper. O lobo mau, agora em seu auge de fúria, começou a andar em círculos, seus olhos ardendo como brasas, enquanto a multidão exibia um misto de coragem e medo. "Vocês acham que uma canção pode derrotar a escuridão?" O lobo gritou, cuspindo as palavras como veneno. "Eu sou a própria noite, e a noite sempre vence." As vozes no coro começaram a hesitar, um murmúrio insidioso varrendo a plateia. O que poderia ser mais forte que aquele ser aterrador? Com o coração pulsando em compasso acelerado, Lucas sentiu a fragilidade da confiança coletiva. Ele sabia que era o momento de um novo empurrão, algo inesperado que poderia afastar a sombra que ameaçava engolir sua comunidade. "Então vamos cantar mais alto", Lucas desafiou, lembrando-se das histórias de seus avós sobre a força que habitava dentro de cada um. "Vamos mostrar a ele que somos mais. Essa não é apenas uma luta contra um monstro." Ele apontou para aqueles ao seu redor, os rostos iluminados pela luz da fogueira, muitos com lágrimas nos olhos. "É uma luta por tudo que construímos, por tudo que somos." Ele se lançou à frente, determinando que a verdadeira batalha era mais do que uma simples troca de forças, era uma afirmação de vida. As mãos das pessoas se ergueram e uma onda de música imbatível jorrou delas, como um rio poderoso, arrastando tudo à sua frente. Lágrimas de alegria e esperança escorriam pelo rosto de alguns, enquanto outros sentiam o peito inflar com um fervor renovado. Aquela energia coletiva não apenas se firmava, ela vibrava, ligeira como um relâmpago, e Lucas começou a sentir que o lobo mau não era tão invencível assim. Naquele instante, uma ideia reluzente formou-se em sua mente, como uma estrela cortando o manto da noite. "Precisamos mostrar o que somos", Lucas gritou. "Vamos criar algo com nossas vozes, algo que venha do fundo do nosso ser. Vamos contar nossa história." Com isso, ele rimou as experiências de sua infância, as festas na praça, os risos compartilhados, as dificuldades superadas. Cada palavra era um fatal golpe, cada nota um convite à solidariedade. Ele sabia que o lobo poderia ser inseguro. Ele precisava acreditar que poderia vencer o lado sombrio de sua própria natureza. O lobo, em resposta, lançou-se para a frente, suas garras reluzindo sob a luz da fogueira. "Vocês acham que eu vou me deixar abalar por isso? Eu sou o lobo mau. Aqui eu mando." Mas Lucas e a comunidade já estavam absortos em sua canção. Eles não viam apenas a criatura à sua frente, mas algo maior, a força que habitava cada um deles. E assim, a música transformou-se em um grito coletivo de liberdade. Nosso amor é nossa força, nossos laços, nossa luz. Com cada verso, a luz da fogueira parecia intensificar-se, quase como uma resposta à coragem renascente. Era como se todas as histórias contadas ao longo das gerações estivessem se entrelaçando, solidificando um manto protetor ao redor deles. Mas, em um último ato de desespero, o lobo mau ergueu sua voz, mais imponente e ameaçadora. "Vocês não sabem o que estão enfrentando.
Cada um de vocês pode ter a força, mas eu sou a sombra que habitou no coração de muitos. Preparem-se para o que está por vir. Uma eletricidade percorria o ar e Lucas percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Ele respirou fundo, sentindo a pressão aumentar. Como poderiam permanecer unidos diante da sombra que ameaçava devorá-los? Novas vozes poderiam se calar ou gritar ainda mais alto. A escolha estava nas mãos da comunidade. Os olhares se cruzaram e no silêncio que se seguiu, a pergunta pairou no ar. O que seria preciso para resistir àquela escuridão? O golpe do lobo mau ecoou na mente de todos. Havia alguma verdade em suas palavras? A sombra era uma realidade que já havia tomado conta de muitos corações ao longo dos anos. Lucas percebia isso em cada expressão atormentada dos amigos, que torciam os lábios, em cada mão tremendo ao longo do corpo. Não podemos deixar que o medo nos paralise, gritou Lucas. Seu coração palpitava descompassado. Precisamos continuar, vamos juntos, lado a lado. As vozes hesitantes começaram a se unir novamente, uma a uma, até que se tornaram um coral forte e vibrante. Cada um cantava não só por si, mas por todos. O som brotava como um maná do deserto, trazendo vida e esperança. Lucas sentiu a adrenalina subir. A cada verso, a fogueira parecia dançar e a luz pulsava com mais intensidade, como se estivesse viva. Ele, por sua vez, deixava que qualquer incerteza se dissipasse. Se houver um caminho, ele será guiado por nossa união. Se o lobo mau se alimenta da tristeza, então, com o amor, vamos invocá-lo. Lucas emendou na melodia, suas palavras agora recheadas de clamor e fé. Ele queria que todos sentissem como o amor poderia ser uma arma contra a escuridão. Enquanto a canção crescia em força e paixão, o lobo mau começou a perder terreno. Seu semblante, antes feroz e ameaçador, começava a oscilar entre raiva e confusão. A luz castanha da fogueira iluminava a criatura de um jeito novo, revelando um semblante cansado e ferido, como se a música estivesse arranhando as camadas de sua fúria. Vocês estão tocando algo profundo. O lobo hesitou e por um breve momento a tensão no ar diminuiu. Aquilo que parecia imutável agora balançava nas bordas do insustentável. Os olhos da multidão começavam a brilhar com uma emoção que ultrapassava o desespero. Tire sua dor de dentro, lobo! Fale conosco! Gritou uma mulher da primeira fila, sua voz se elevando como uma flecha certeira. Não queremos brigar, queremos entender. O que o levou a se tornar a fera que representa a noite? O público absorveu suas palavras, incerto, mas esperançoso. O lobo mau rangeu os dentes, mas a fúria em seu olhar estava se desvainando. Ninguém nunca me ouviu. A voz dele tremia. Não era mais um rosnado, mas um lamento. Apenas vi medo e desprezo. Lucas percebeu a mudança e viu uma oportunidade. Nossos medos nos moldam, lobo. Nós também temos nossas sombras, mas se escutarmos uns aos outros, poderemos encontrar uma saída juntos. E assim, o coro transformou-se em algo mais do que música. Era um convite à vulnerabilidade, um apelo à compaixão e à conexão. As vozes humanas abraçaram a criatura, oferecendo-lhe algo que nunca havia experimentado verdadeiramente, a possibilidade de ser ouvido. O lobo, agora atordoado, hesitou. Ele não sabia como responder. Aquela comunidade que ele considerava fraca e ingênua estava mostrando uma força que ele desconhecia. As lágrimas começaram a marcar seu rosto, misturando-se ao rugido da noite. E se eu não conseguir mudar? Murmúrio quase inaudível, mas que reverberou na alma de todos ali presentes. Lucas avançou, um passo de cada vez. A mudança é um caminho, e estamos todos dispostos a andar com você, se você quiser. Um silêncio afortunado tomou conta da cena, enquanto os olhares se entrelaçavam. Todos esperavam, com o coração na mão, o que o lobo mau diria a seguir. O futuro agora estava nas mãos dele e de sua escolha.
Mas, inesperadamente, o lobo ergueu a cabeça, olhando fixamente para Lucas. E se eu escolher me render, mas não souber como viver em luz, apenas na sombra? A tensão voltou a subir, e Lucas percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando, não contra a escuridão, mas contra as sombras dentro de cada um. E, no fundo, a pergunta ecoava pela mente da comunidade. Eles ainda teriam poder para mudar uma besta ferida em algo que se lembrasse da luz? O lobo mau fixou seu olhar em Lucas, como se o garoto fosse a única âncora em um mar revolto de sentimentos confusos. A multidão estava em um estado de expectativa palpável, prontos para qualquer resposta. O silêncio se alastrava como um manto pesado, e a brisa parecia parar para ouvir aquele diálogo. Não sei o que fazer. A vulnerabilidade do lobo era inegável. Eu vivi tanto tempo no escuro que não consigo ver a luz. Sempre estive sozinho, e isso me fez sentir forte. Lucas, percebendo a fragilidade na voz do lobo, tomou coragem e se aproximou um pouco mais. A força não está em dominá-los, lobo. Está em se permitir ser fraco ao lado de outros. A luz não se apaga ao som de sombras, ela brilha mais forte. Os olhos da criatura continuaram a brilhar com lágrimas. O lobo sentia-se perdido. Ele nunca tinha conhecido o calor de uma amizade verdadeira, o conforto de ser aceito. Naquela hora, entremeada de cânticos e esperanças, uma faísca de entendimento começou a surgir. Aos poucos, a comunidade se movimentava. Uns davam passos hesitantes em direção ao lobo, outros entoavam versos de aceitação e amor. A atmosfera, antes tensa e pesada, agora pulsava com uma nova energia. As vozes se tornaram um eco profundo. Você não está sozinho, vamos juntos! Ele olhou para eles, para aqueles que, por tanto tempo, vira como alvos de sua amargura. A barreira que havia construído ao longo do tempo começou a cair em fragmentos ao seu redor, como folhas secas sopradas pelo vento. E se eu não souber como ser parte disso? O lobo perguntou, com um tom carregado de incerteza. Nesse momento, uma jovem da multidão, com um sorriso terno no rosto, falou: Ninguém sabe. A jornada é feita aprendendo. Vamos quebrar essas correntes juntos. As palavras dela foram como um bálsamo. O lobo precedeu um movimento furtivo, hesitante, mas o desejo de mudança pulsava dentro dele como um tambor. Ele não sabia se tinha coragem, mas a ideia de se unir a eles era, por enquanto, suficiente para fazer sua postura vacilar. Lucas soube que era hora de agir novamente. Vamos todos dar um passo à frente, sejamos a força dos outros. Ele estendeu a mão, como um convite, uma chance de coroar a bravura que agora pairava no ar. Um por um, os membros da comunidade começaram a se mover em direção ao lobo mau. Era como se eles estivessem abraçando a própria sombra, aceitando que as feridas se curavam melhor em companhia. E quando finalmente o lobo se viu cercado por todos, ele sentiu o calor dos corpos, a pulsação da esperança. Mas o que ele não esperava foi que, enquanto sentia essa força, lembranças de dor começaram a voltar, olhares de desprezo, risadas de escárnio que seu coração conhecia tão bem. Assim, a insegurança brotou com ferocidade. Com as emoções à flor da pele, o lobo gritou: E se eu falhar? E se não conseguir ser diferente? Nesse momento elétrico, toda a comunidade parou e levou um fôlego, o peso da pergunta pairando no ar. Eles conheciam essa dor. Cada um ali tinha suas próprias batalhas internas, suas próprias sombras a enfrentar. E a pergunta ressoava em suas mentes como uma sinfonia sem fim. O que acontece quando a confiança é quebrada? Lucas encarou o lobo, disposto a lutar por ele, assim como todos ao redor estavam prontos para lutar por si. A mudança não seria fácil, mas talvez, juntos, eles pudessem começar a trilhar um novo caminho, o caminho da luz. E assim, enquanto o lobo se debatia entre a luz e a sombra, uma nova pergunta surgia nas profundezas do coração de todos. Estaríamos dispostos a sacrificar nossas próprias inseguranças para finalmente acolher alguém que a vida havia marcado de maneira tão dura? O dilema estava apenas começando.
A multidão hesitou, e o lobo sentiu o peso da dúvida nos rostos que o cercavam. O murmúrio coletivo crescia, e cada um parecia ponderar a própria vulnerabilidade diante do apelo de Lucas. O lobo sabia que poderia não ser fácil, mas o desejo de mudança queimava dentro dele como uma brasa. E foi com o coração acelerado que ele deu um passo à frente. Eu não quero mais ser o lobo mau, quero ser diferente. As palmas se uniram em um aplauso inesperado, afinal, ali estava a verdadeira aceitação. Enquanto a multidão o acolhia, um sopro de esperança varreu os ânimos. O lobo olhou para as pessoas ao seu redor e, bruscamente, a memória de todos os momentos tristes que o moldaram começou a ser ofuscada pela doçura das novas possibilidades. "Vamos juntos, então!" exclamou Lucas, segurando a mão do lobo com firmeza. Essa conexão foi o combustível que animou os outros. Em um gesto coletivo, todos se juntaram ao redor dele, formando um círculo de solidariedade e compreensão. A jovem que havia falado antes voltou a se expressar. "Cada um de nós carrega cicatrizes, mas aqui, neste momento, podemos curar uns aos outros." Sua voz ecoou por entre os corações ali presentes e os olhos do lobo brilharam com uma nova luz. Com cautela, o lobo começou a compartilhar um pouco de sua história. "Era uma vez. Eu era só um lobo, tentando ser forte. Acreditava que a força era a única maneira de sobreviver, mas com isso me feri e feri os outros." As palavras dele ecoaram como uma canção triste, e muitos dos presentes sentiram lágrimas quentes escorrerem por seus rostos, um sinal de que a fragilidade do lobo tocara fundo neles. Ali estava a prova de que a força vinha de ser vulnerável. O clima mudou. Agora não eram mais apenas olhares desconfiados, eram expressões de empatia. Alguns compartilharam suas próprias batalhas e cicatrizes. Um homem, com a voz embargada, contou sobre o dia em que perdeu sua casa. Uma mulher lembrou-se do bullying ao longo dos anos. Todos, um a um, revelavam suas verdades. Juntos, formaram uma tapeçaria de experiências que mostrava que, apesar das diferenças, havia uma união dentro da dor. O lobo sentiu uma onda de alívio. O peso que carregava parecia mais leve agora que não estava sozinho. "Estamos todos aqui uns pelos outros", Lucas reafirmou, percorrendo olhares e sorrisos fortalecidos. "O que podemos fazer juntos é muito maior do que qualquer um de nós poderia fazer sozinho." Assim, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, o grupo decidiu que a mudança começaria ali. Com passos hesitantes, mas cheios de emoção, todos se dirigiram para o único claro na floresta que sempre havia sido uma barreira. O que era sombra e medo, agora poderia se tornar luz e oportunidade. Mas, no fundo do coração do lobo, uma inquietação ficou. Uma dúvida ainda pairava. E se aqueles que o cercavam se tornassem seus novos motivos de dor? E se a aceitação fugisse tão rápido quanto chegou? "Estamos prontos para sermos diferentes, mas e os desafios que virão?" A preocupação escapuliu de seus lábios. O silêncio voltou a cair, quase como um aviso de que a jornada havia apenas começado. Todos o olharam, prontos para enfrentar o desconhecido. E então, numa entrega genuína, um novo compromisso surgiu. "Vamos encarar isso juntos, um dia de cada vez." Mas as sombras não se dissipam tão facilmente, e a verdadeira prova de coragem ainda estava por vir. Como será nosso primeiro desafio? Uma pergunta sem resposta pairou, fazendo os corações acelerarem em antecipação. A luta pela luz estava apenas começando. A clareira na floresta parecia estranhamente silenciosa. Os 3 porquinhos e a comunidade, agora unidos ao lobo mau, encaravam o desconhecido. A luz do entardecer filtrava-se através das árvores, iluminando seus rostos decididos e esperançosos. Essa nova aliança estava prestes a enfrentar os desafios que os aguardavam. Lucas respirou fundo e tomou a frente. Um passo de cada vez, pessoal. A mudança começa aqui e agora, mas não podemos esquecer que a vulnerabilidade vem acompanhada de desafios difíceis. O lobo e nós teremos que aprender a confiar uns nos outros todos os dias.
Aquelas palavras ressoaram nas mentes dos presentes, e a comunidade assentiu, compreendendo que o caminho à frente seria repleto de altos e baixos, mas também de momentos de descoberta e crescimento. O lobo, agora mais calmo e reflexivo, olhou para cada um deles e disse: Eu não sei como é viver sem máscaras, vou precisar da ajuda de todos vocês. Havia uma fragilidade em sua voz que tocava profundamente aqueles que o cercavam. O peso de suas dores e arrependimentos ainda estava presente, mas a safra de esperança começava a brotar. Foi então que Dona Neide, que se aproximou com um sorriso encorajador, fez uma proposta. Que tal começarmos a construir algo juntos? Pode ser um símbolo da nossa nova união. Vamos criar um lugar onde todos aqui se sintam seguros. As palavras dela foram como uma faísca e a energia do grupo ganhou força. As mãos de cada um começaram a se mover em direção à construção de um novo lar, um lugar enraizado em solidariedade, amor e confiança. As semanas seguintes foram intensas. Trabalhar juntos cada dia trouxe não apenas novos desafios, mas mais laços e compreensão. O lobo aprendeu a encontrar alegria nas pequenas coisas, como plantar e regar sementes ao lado dos outros, ouvindo suas histórias e se permitindo escutar. E Lucas, encorajado pela nova amizade, tornou-se um líder, inspirado por suas vivências e crescimento. Havia dias difíceis, claro, momentos em que os fantasmas do passado ameaçavam retorno e as inseguranças se tornavam palpáveis. Em uma ocasião, o lobo se sentiu invadido pela sensação de que nunca seria verdadeiramente aceito. Ele se afastou e a comunidade percebeu a sua ausência como uma perda. Foi Lucas quem tomou a liderança novamente. Se o lobo está se afastando, precisamos ir até ele. Todos concordaram e juntos caminharam pela floresta até encontrá-lo. Encontraram-no em uma clareira isolada, perdido em pensamentos sombrios. Estamos com você, lobo, Lucas exclamou. Nós entendemos que essa jornada é difícil, mas você é parte de nós agora, e mesmo você se afastando, não diminuirá o que construímos juntos. O lobo olhou para os que ali estavam e sentiu-se envolvido por uma onda de amor e apoio. Mas e se eu falhar? E se eu não souber como ser amigo de vocês? Se você não tentar, nunca vai saber. Dona Neide respondeu, a voz firme. Nós também temos nossos medos, e juntos podemos aprender com eles. E foi nesse momento que o lobo, tocado por aqueles que tinham decidido não desistir dele, decidiu dar mais um passo à frente. Ele levantou a cabeça, aceitando a luz em vez da escuridão. Então vamos continuar juntos. A mudança é difícil, mas é possível. O tempo passou e a clareira antes solitária transformou-se em um espaço vibrante, repleto de risadas, histórias e amor. O lar construído não era apenas uma estrutura, mas um testemunho da força da união. Cada parede levantada era uma nova experiência compartilhada. Cada risada, uma janela aberta para a confiança. Quando a primeira noite fria chegou, a comunidade se reuniu ao redor de uma nova fogueira, celebrando suas conquistas. O lobo, agora cercado por seus amigos, olhou ao redor e sentiu seu coração cheio. Ele percebeu que, mais do que qualquer estrutura física, era o amor e a aceitação que realmente criavam um lar. Lucas, no calor da fogueira, ergueu sua voz. Aqui estamos, juntos, cada um de nós com nossas imperfeições e medos, mas também com esperanças e sonhos. Que esta comunidade continue a brilhar como as estrelas que iluminam nossas noites. E assim, sob um céu estrelado, olharam para o futuro, sabendo que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. O lobo mau não era mais um símbolo de medo, mas uma prova de que a verdadeira força reside na vulnerabilidade e na união. A história dos 3 porquinhos e do lobo mau se tornaram uma lenda na comunidade, ecoando através das gerações, lembrando a todos sobre a importância da aceitação e do amor. E agora, concluo a história lembrando a você que acompanhou essa jornada.
Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Queremos saber o que você achou. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Este é o momento de mostrar seu apoio.